Olá, quinto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, Unidade 2, da página 428 a 443. Nesta unidade vamos falar sobre em meados do século XX, a Era Vargas. Em 1930, por meio de um golpe de Estado, Getúlio Vargas chegou ao poder. Nesse período, a economia mundial estava em crise, o que agravou os problemas políticos e econômicos do Brasil. A ascensão de Vargas ao poder foi o resultado de uma disputa política. De acordo com a política do café com leite, nas eleições de 1930, o presidente Washington Luiz deveria apoiar um candidato mineiro à presidência da República. No entanto, ele apoiou o candidato paulista Júlio Prestes, provocando o descontentamento dos políticos mineiros, que se aliaram ao candidato da oposição, o gaúcho Getúlio Vargas. Como o esperado, Júlio Prestes ganhou a disputa presidencial. No entanto, diante do resultado, a oposição alegou fraude nas eleições. Os conflitos entre o governo e a oposição se intensificaram. Em decorrência disso, em outubro de 1930, um grupo militar com apoio popular depôs o presidente Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes. Na sequência, Getúlio Vargas, que era um dos líderes do movimento de oposição, foi empossado como presidente para governar temporariamente. No entanto, Getúlio Vargas foi o presidente que permaneceu mais tempo no poder em toda a história brasileira. Você vai poder acompanhar isso que eu estou falando aqui no quadro da página 428. Getúlio Vargas no poder. Períodos no poder, de 1930 a 1954. 1930 a 1934, o governo provisório. 1934 a 1937, presidente constitucional. De 1937 a 1945, o Estado Novo. 1951 a 1954, presidente eleito democraticamente. É o períodos no poder. Ok, quinto ano? Também você vai observar na página 428 uma figura que fala sobre a charge publicada em A Plateia, 1º de novembro de 1930. A ilustração mostra Getúlio Vargas tomando a cadeira de presidente de Júlio Prestes, que era o candidato eleito e, portanto, tinha direito ao cargo. Aí você vai observar a figura e logo embaixo vem escrito Getúlio Vargas, com licença, seu Julinho. Ok, quinto ano? Na página 429, tem duas questões da atividade. Com o que foi dito agora, você vai conseguir resolver as questões. Aprendendo um pouco mais, a crise de 1929 e o café brasileiro. Em 1929, nos Estados Unidos, houve uma grande queda na Bolsa de Valores de Nova York, o que causou a falência de diversas empresas e a demissão de muitos trabalhadores. Diante dessa situação, o consumo da população estadunidense diminuiu e, com isso, as importações. Entre os produtos que deixaram de importar estava o café brasileiro. Na impossibilidade de exportá-lo para os Estados Unidos, grande quantidade ficou estocada para continuar sendo vendido pelo mesmo preço. O presidente Getúlio Vargas mandou queimar toneladas de café e proibiu o aumento da população. O objetivo dessa medida era minimizar os prejuízos econômicos. Aí você pode observar na figura
que está escrito logo embaixo: a queima de estoque de café para garantir o preço do produto. Santos, São Paulo, 1931. Ok, quinto ano. Com toda essa queima, né, o que foi que houve? Foi um tremendo de um prejuízo. Por isso a crise de 1929 no café brasileiro. Ok? Agora nós vamos falar sobre o governo provisório de 1930 a 1934. Em 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo provisório, seu mandato deveria durar até que fosse convocada uma Assembleia Constituinte. No entanto, após assumir o poder, Vargas tomou uma série de medidas centralizadoras. Suspendeu a Constituição de 1891, limitou o poder dos estados, depôs governadores e escolheu pessoas de sua confiança para assumir os governos estaduais, entre outras. Essas ações desagradaram a grande parte da população brasileira, especialmente aos políticos paulistas, que desejavam maior participação política e passaram a cobrar a elaboração de uma nova Constituição. Em resposta às medidas de Vargas, em julho de 1932, teve um início em São Paulo um movimento denominado Revolução Constitucionalista, que tinha como principais objetivos destruir Getúlio Vargas do poder e criar uma nova Constituição. Você vai observar a figura da página 430, que é uma passeata pública durante a Revolução Constitucionalista, com a bandeira revolucionária à frente. São Paulo, 1932. Ok, quinto ano? A disputa entre os paulistas e as tropas do governo federal durou aproximadamente 3 meses e resultou em muitas mortes. O conflito terminou com a derrota dos paulistas no campo de batalha, mas com uma vitória pública importante no ano seguinte. O presidente Vargas convocou eleições para a Assembleia Constituinte, que elaborou a terceira Constituição do país. Logo após a promulgação da Constituição, a Assembleia tornou-se o Congresso Nacional e elegeu Vargas como presidente do Brasil para um mandato de 4 anos. Ok? Na página 431, está falando, aprendendo um pouco mais, o papel político e social da mulher. Para você ver como a mulher é importante a partir de uma certa data na sociedade. As lutas femininas por direitos civis e democráticos começaram na segunda metade do século XVIII, com as reivindicações por direito ao voto, ao divórcio, à educação e à igualdade de condições de trabalho e salário. A Nova Zelândia foi o primeiro país em que as mulheres conquistaram o direito de voto em 1893. No Brasil, com a Constituição de 1934, as mulheres obtiveram direito ao voto e também passaram a ter o direito de se candidatar a cargos eleitos. Essa Constituição assegurou as conquistas já obtidas no Código Eleitoral de 1932, como o voto secreto e o voto feminino. Repetindo, obtidas no Código Eleitoral de 1932, como o voto secreto e o voto feminino. A primeira mulher a participar da política brasileira foi Carlota Queiroz, eleita deputada federal em 1934. Carlota era pedagoga e médica e foi responsável pela elaboração do primeiro projeto para a criação de serviços sociais no Brasil.
Outra mulher que se destacou na política brasileira no início do século XX foi a bióloga e advogada carioca Berta Lutz. Ela foi a idealizadora da legislação relacionada ao trabalho feminino, que garantiu, entre outras coisas, o direito à licença maternidade e também regulamentou o trabalho de pessoas menores de idade. Apesar de as mulheres participarem da política brasileira desde o século XX, foi somente no século XXI, em 2011, que o Brasil elegeu a primeira mulher presidente da República, Dilma Rousseff. Você vai observar na página 431 duas figuras que mostram tudo isso que a tia Dilza acabou de falar. A primeira é a deputada federal Carlota Pereira de Queiroz, durante a sessão na Assembleia Nacional Constituinte em 1934. Ela foi a única mulher eleita entre os 252 deputados homens. A segunda figura é da bióloga Berta Lutz. É conhecida como a maior líder na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Fotografia de 1922. Ok, quinto ano?